Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Leonardo Mitre, eu faço parte da equipe do consórcio, o consórcio Angecops Profil, que está desenvolvendo esse estudo de planejamento de recursos hídricos, e enquadramento de corpos d'água em classe da Bacia do Paranaíba como um todo, incluindo as 9 bacias afluentes. E hoje a gente está dando início a uma das etapas dentro do processo de enquadramento de corpos d'água da bacia do Rio Araguari, que é a porção do PN2, e que tem um formalismo legal dessa etapa que tem uma audiência pública. Essa audiência ela tem seguido o formalismo desde a convocação, a disponibilização do documento, na primeira versão uma série de discussões que já tiveram antes, até esse momento em que a gente está, então a gente parte para a primeira etapa, que é a formação da mesa diretora. Boa tarde a todos. Gostaria, em nome do CBH Araguari, agradecer a presença de todos, o apoio da ABA, a nossa unidade gestora, agradecer a todos os presentes, nosso parceiro aqui, Shimizu, nesse momento muito importante para a construção deste processo de enquadramento que é relevante não somente para aquilo que queremos das nossas águas, mas isso vai além, porque esse planejamento ele vai nortear o desenvolvimento socioeconômico do nosso território. E é impossível se fazer algo que tenha possibilidade real de execução, de ser colocado em prática, sem um momento importante como esse. Momento aqui estamos de audiência pública, de oportunizar aqueles que vivem no território, conhecem os desafios, as necessidades desse território, ter a oportunidade de se expressar, de colocar aí os seus anseios, os seus sonhos, para que a gente possa incluir isso no planejamento. Eu agradeço a todos e ao mesmo tempo a gente lamenta, de não ter uma plenária cheia de pessoas para que a gente possa aqui debater. Mas no pequeno número tão qualificado que aqui temos, eu tenho a certeza que a gente vai, com alto nível, debater e dar mais esse passo muito importante neste plano para a nossa bacia do Araguari e na bacia do Paranaíba como um todo, nesse grande projeto fundamental para a gente chegar os mananciais que não é que queremos, é que tanto precisamos, Shimizu? Às vezes a gente fala o rio que temos, o rio que queremos, não é o que a gente quer, é o que a gente necessita para que a gente possa, para as futuras gerações, dar a mesma oportunidade de qualidade de vida e uma qualidade de vida cada vez melhor. Esse momento ele é de fundamental importância. Muito obrigado, sejam bem-vindos e que possamos ter um debate, uma discussão de altíssimo nível. A palavra está aberta aos demais. Bruno, Igor, estão com vocês. Oi, pessoal, boa tarde. Júlia Brigão. Eu queria desejar para nós uma boa tarde de trabalho e reforçar que esse momento é a oportunidade que os presentes aqui têm de falar, aquele trecho que está discordando, querer saber melhores informações. A consultora está aí para dizer para vocês por palavras, não só por escrito, por que teve aquela indicação de classe, rememorar todos os outros eventos presenciais que tiveram, por que chegou nessa alternativa. E aí, se vocês tiverem alguma discussão, estejam tranquilos para falar, Esse é o momento, não deixem passar esse momento da audiência pública para tentar falar numa outra reunião, Não deixem essa oportunidade de passar, tá bom? Agora é a hora, de falar o que concorda, o que discorda, se algum colega vier discordando de algum ponto, mas que você defenda com tranquilidade, com respeito, Às vezes o nome audiência pública pode assustar um pouco, mas todos aqui somos adultos, nos conhecemos de várias reuniões, vamos nos tratar sempre com respeito, Então é isso, gente. Muito obrigada. E uma boa reunião para nós. Esse segundo momento, e a apresentação já está aqui
né, exposta, né, obrigado aí pelas falas, a gente lembrando aqui, inclusive, seguindo também, né, a gente segue muito o formalismo, né, para esse momento. A gente tem o relatório impresso, né, quem quiser constar, além dele já estar disponibilizado, né, há algum tempo, ele está impresso aqui também, né, a versão atual do relatório, né, que é a versão que faz parte, e tem também uma lista de inscritos, né, a lista está ali, mas eu acho que ela pode rodar para quem quiser, né, ficar mais no meio, né, tem uma lista de inscritos para fala depois, né, à medida que alguém quiser pode ir inscrevendo para essa fala posterior. Eu vou dividir a fala, né, estou eu e minha colega Ana Luísa, né, nós estamos aqui juntos, nós vamos dividir a apresentação, eu inicio e ela segue até o final, né. Então, basicamente, esse é o rito, né, que tem da deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, de Minas Gerais. Então, tem um momento inicial, né, de abertura, formação e falas da mesa, né, até esse momento de 15 minutos. Tem uma exposição, que é o momento em que a gente está hoje, essa exposição técnica, na ordem de 45 minutos. E tem uma manifestação dos inscritos, né, que até pelo formalismo, né, ela fala de 3 minutos por fala e 2 para resposta, mas até pelo número de pessoas a gente pode até franquear um tempo maior, caso seja de interesse, né. É o momento de considerações finais, né, da equipe consórcio e encerramento. Já iniciando, né, com os objetivos do evento que a gente está hoje e o que a gente espera de resultados, né, então os objetivos que a gente tem, né, o primeiro, expor, né, mais informações do enquadramento, no momento em que a gente está desse estudo de enquadramento, dar subsídios ou dar mais subsídios ao Comitê de Bacia Hidrográfica, né, para a futura deliberação. Então é importante, é mais um momento em que tem para essa deliberação, para subsidiar e esclarecer dúvidas, né, de quem estiver aqui, fiquem à vontade, né, como já foi falado, né, pelo Selismar e pela Júlia, né, foi comentado, fiquem à vontade, né, para solicitar apresentar dúvidas, críticas, sugestões. Esse é o momento, a gente espera como resultados, né, esse maior entendimento do processo e do momento que a gente está no enquadramento e contribuições, né, para essa continuidade do processo de enquadramento. Esse é o que a gente espera desse evento. Em relação ao processo de enquadramento, né, tem um progresso na situação atual, né, vários de vocês já vêm participando das discussões ao longo de todas as etapas, né, e cada etapa do estudo, né, o estudo está sendo integrado entre o plano de recursos hídricos e o enquadramento, e cada etapa a gente tem 2 conjuntos de reuniões, né, a gente tem um conjunto de reuniões que são as consultas públicas, e a gente tem um segundo conjunto de reuniões, que são as reuniões de câmaras técnicas de cada comitê de bacia hidrográfica, né? Então, a gente tem 2 conjuntos para cada produto, cada etapa, né? Então, a gente teve isso, né, para o produto 2, que foi o diagnóstico, a gente teve isso para o produto 3, que foi o prognóstico, e a gente já teve as consultas públicas e reuniões de câmaras técnicas para esse produto 4, que é o de alternativas do enquadramento. Então, a gente já teve esses eventos, agora a gente está nesses últimos 3 dias, né, nesses próximos 3 dias, a gente vai ter então as audiências públicas, que são demanda específica daqui de Minas Gerais, né, da legislação mineira. Então, a gente tem hoje aqui em Uberlândia, né, para a bacia do Rio-Araguari. A gente tem amanhã em Patrocínio para o PN1, né, que é o Alto Paranaíba, e a gente tem para a porção do Baixo Paranaíba na quinta-feira. A gente tem também aqui em Uberlândia para a porção do Baixo Paranaíba, né, definido pelo próprio comitê local, né. Então a gente tem essas audiências, são a última etapa de discussões desse produto 4, que é o de alternativas de enquadramento. Em termos de linha do tempo,
né, aqui acaba ficando um pouquinho apagado, né, vindo do tempo do processo. A gente teve o primeiro momento, foi o momento de diagnóstico, né, todas essas discussões que a gente tem tido, né, um primeiro momento que a gente teve consultas públicas e reuniões de câmaras técnicas. Então aqui a gente discutiu a qualidade da água atual e os trechos selecionados para enquadramento, e aqui a validação dos usos atuais de cada trecho de curso d'água. A gente teve um segundo momento, que foi o de prognóstico, né, no final de 2024, ou seja, um ano e pouco atrás, né, nesse momento a gente teve uma consulta aí sobre os usos pretensos, ou seja, o que se quer da bacia em termos de usos, e os prognósticos de qualidade, ou seja, em função de cenários futuros para a bacia, o que se imagina, né, como se espera em termos de qualidade da água. Então, isso é o que veio, né, desses eventos em novembro de 2024. Posteriormente, em junho e julho de 2025, a gente teve as consultas públicas, tanto do plano de ações quanto das alternativas de enquadramento. Essas consultas foram, inclusive, presenciais também. A gente teve, inclusive, uma delas que foi aqui, né, nesse mesmo auditório. Então, a gente teve essas consultas nesse momento aqui de julho de 2025. A gente teve no final do ano, entre setembro e novembro de 2025, a gente teve reuniões tanto do Grupo de Trabalho do Paranaíba, quanto dos órgãos gestores, para discutir o processo metodológico dos resultados de enquadramento, e na sequência finalizou o ano, né, em dezembro, com reuniões de todas as câmaras técnicas dos GTs afluentes, câmaras técnicas e GTs dos comitês afluentes. Então a gente teve uma série de eventos. Então, ao longo desse um ano e meio de trabalho, a gente pode ver, a gente tem uma série de discussões do enquadramento, ele vem evoluindo ao longo do tempo. Em relação ao produto, que é o produto que vocês têm, né, vocês tiveram acesso, né, online antes, e tem o produto impresso aqui, então ele tem 16 capítulos, né, ou 16 itens, né, ao final são as considerações finais, referências e apêndices, mas ele vai desde uma contextualização do enquadramento, a seleção, então ele apresenta algumas questões que são resultantes das etapas anteriores, então que é a parte de identificação aqui dos trechos de cursos d'água que entram para o enquadramento, as premissas, a qualidade atual, os usos da água atuais e pretensos, então seja, vai sendo construído esse processo de enquadramento, a compatibilidade, né, entre o rio que a gente tem e o rio que a gente quer, ou seja, os usos que a gente espera para o rio, né, e o rio que a gente quer e o enquadramento vigente, né, especificamente quando a gente tem, né, simulações de qualidade para fins de enquadramento, então, ou seja, o que a gente consegue ter em função de uma série de ações possíveis de serem desenvolvidos ou executados na bacia. E aqui tem, né, o objeto da discussão com vocês, né, as alternativas de enquadramento, os custos, que aqui tem, eles estão de uma forma preliminar, eles vão entrar com um detalhe maior, né, uma especificidade maior no produto seguinte, que é o programa de efetivação do enquadramento, e a matriz de enquadramento, né, propriamente dita. Aqui são os encaminhamentos sobre as alternativas, a matriz, que é um quadro, então, é um quadro com formalismo, então, com cada trecho de curso d'água, e para cada trecho quais são as alternativas de enquadramento definidas, quais são os usos da água identificados tanto hoje quanto futuros e pretensos, e quais são os custos estimados ali para cada das ações que vão ser desenvolvidas, né? E o último capítulo aqui técnico de eventos de participação pública, né, sobre enquadramento. Aqui a gente entrando então na definição, vai entrar um pouquinho de metodologia antes da gente chegar nos resultados propriamente ditos, né? A gente tem a resolução CONAMA 357, que fala a mesma coisa que a resolução mineira, né, ou deliberação mineira, né, que é a 08/2022, né, a mineira,
que é o que é o enquadramento, né? O estabelecimento de uma meta objetivo de qualidade para ser alcançado ou mantido em curso d'água, de acordo com os usos. E aí eu gosto, né, de seguir, né, com essa figurinha, que é o objetivo para o futuro, né, com essa figurinha que mostra, né, uma série de usos da água, né, que a gente está acostumado a ver, né? Então a gente pode usar a água por uma série de finalidades diferentes, né, desde um aproveitamento hidrelétrico até uma irrigação de hortaliças, né, hortaliças consumidas cruas nesse caso, né? Então, para cada finalidade de uso, a gente demanda uma qualidade diferente. Isso é o enquadramento. Então, a gente identificar a qualidade da água não porque eu quero o rio assim ou assado, mas porque eu quero usar esse rio para a finalidade A ou B. Então, isso é que é o importante dentro do processo. Então, ou seja, cada trecho de curso d'água, a gente tem uma finalidade de uso. E essa finalidade de uso é o que vai ser definido, né? É o que vai dar base para definir a classe de enquadramento. Então, isso é o que segue, né, dos normativos, tanto o federal, né, a resolução CONAMA 357, quanto a resolução mineira, né, então ela tem uma série de finalidades de uso, então, que vão desde a preservação de comunidades aquáticas, proteção, né, dessas comunidades aquáticas, até cursos d'água meramente utilizados para navegação ou para harmonia paisagística. E cada tipo de uso previsto, ou cada finalidade de uso previsto, demanda uma condição de qualidade diferente, né? E essa condição de qualidade diferente ela foi sintetizada em 5 classes, né? Desde a classe especial até a classe 4, e aqui vai piorando de uma para outra, né? Então a gente tem aqui cada finalidade de uso, está especificamente identificada a sua classe prevista aqui, o que pode ser utilizado, né, para cada uma delas. E esse é o processo metodológico aí. E aí a gente tem, né, já foi bem colocado aí pelo próprio Celismar na abertura, né, a gente tem os 3 rios de enquadramento, né, que a gente chama, são uma figurinha essa e outras semelhantes, né, sobre os rios de enquadramento, são procedimentos, né, são algo vem da metodologia de enquadramento, em que a gente tem, né, a condição atual do rio, né, que é o diagnóstico, é o rio que temos, é o que a gente tem de condição do rio hoje. A gente tem um segundo momento, que é o que a gente quer. Então, naturalmente, a gente quer um rio ou trechos de rio com a melhor finalidade de uso possível sendo atendida naquele trecho, né? Então, a gente tem uma série de trechos ali com esses usos. Então, esse é o momento, ou foi o momento do prognóstico. E o momento em que a gente está agora, e que vai nessas 2 etapas que a gente está agora, né, uma agora e a próxima, é o rio que podemos ter. Então, ou seja, o momento, são os momentos em que a gente discute as alternativas de enquadramento. Então, o que a gente pode ter, né, em função até dos custos definidos, que classe que a gente pode chegar, que condição de classe que a gente efetivamente pode chegar. O enquadramento, inclusive, ele é um dos instrumentos mais complexos para exatamente a discussão, porque os custos das ações são muito elevados. E é interessante que são custos muito elevados e sem governança ou governabilidade direta do setor recursos hídricos. Muitas das intervenções, ou boa parte delas, são intervenções das prestadoras de serviços de saneamento. Tem intervenções de outros atores, mas muitas delas são de prestadores de saneamento, e sem uma governabilidade direta da área de recursos hídricos, dos órgãos gestores de recursos hídricos. Então, essa é uma dificuldade dentro desse processo de enquadramento, né, nessa discussão do rio que podemos ter, ou seja, do rio que a gente pode ter uma condição de qualidade que a gente pode ter ali nessas alternativas de enquadramento. E por que tratar, né, dessas alternativas?
Então, isso tudo que eu comentei, né, que é o que influencia essa definição, né, a gente colocou algumas, não vou ficar lendo no detalhe, né, mas a gente tem limitações técnicas, ou seja, tem trechos de curso d'água, né, que tem poluentes que são difíceis, né, de remoção completa. Então, em alguns casos ali do fósforo e do nitrogênio. Tem situações com restrições econômicas, que é o que eu coloquei agora há pouco. Né? São às vezes prestadores de serviços de saneamento e que não têm recurso mesmo para implementar as ações, ou que isso, no final das contas, vai onerar o próprio usuário da água, já que é prestador de serviço de saneamento, ela tem que passar ou repassar esse custo, né, para o próprio usuário da água. Né? Então, ou seja, acaba que exige, né, investimentos muito altos em algumas situações, né, que pode, inclusive, ultrapassar a capacidade financeira dos municípios. Tem a distância do planejamento das companhias. Então, essas prestadoras de saneamento, elas têm seu planejamento. Né? Tem um planejamento interno e a gente tem aqui o planejamento da bacia hidrográfica. E, às vezes, esses dois não conversam ou não são compatíveis. Né? Então, isso é importante também que a gente olhe dentro desse processo. A gente tem conflitos de uso. Por que conflito de uso? Porque o enquadramento ele é definido em função do uso. E, às vezes, a gente tem situações, né, principalmente, aqui um exemplo, né, de áreas urbanas, né, a gente, às vezes, tem aquele córrego, aquele rio passando dentro da cidade, e também tem que ser enquadrado. Só que ele tem uma dificuldade nesse caso, né, que é um conflito de uso, porque ele está sendo usado, entre aspas, né, dentro da cidade, como um meio de passagem, propriamente dito. Né? Então, ele acaba tendo um conflito, é difícil manter padrões de boa classe para esses cursos da água urbanos. Migrações naturais, então a gente tem situações em que, às vezes, a geologia, a hidroquímica, né, ou hidrogeoquímica dos cursos d'água, né, da região, dos aquíferos, né, eles identificam ou dão concentrações naturais de determinados parâmetros que são elevados naturalmente. Né? A gente tem algumas porções de determinados cursos d'água em que a geologia faz com que eles tenham uma qualidade ou uma concentração mais alta de determinados parâmetros naturalmente, sem precisar de ser lançado. E isso é uma limitação técnica também. E a questão social e política. Né? Então, essa participação social, tanto dentro do processo, né, de definição, quanto depois, né, nas ações para que sejam atingidas ou mantidas as metas de qualidade. Né? E aí entra um ponto que é importante, né? E a gente tem essa mobilização muito forte nesse momento de elaboração do plano, de elaboração do estudo de enquadramento, mas essa mobilização é importante que continue depois também. Né? Não é a gente discute agora e aprovou o enquadramento, e aí no momento em que aprovou, vamos embora para casa, agora o rio chegou na qualidade boa. Não, na verdade agora, depois que aprova, é que começa, né, a discussão mesmo, propriamente dita. Aqui um pouquinho também, dentro dessa metodologia, né, a gente tem uma condição aqui, um exemplo para um parâmetro qualquer, né, que seja, aqui está pequenininho para vocês, esse aqui é o 2020 e aqui o 2045, né, que são 20 anos a partir do 2025, né, que seria o hoje dessa análise que a gente desenvolveu, né, no ano passado. E a gente tem, então, uma condição de qualidade, né, do hoje, e a gente tem a meta final que for definida por vocês, né, que for definida pelo comitê. Isso para cada um dos parâmetros identificados, né, DBO, oxigênio dissolvido, fósforo, nitrogênio e coliformes. Né, a gente tem horizontes para metas intermediária e final, né, ao longo desse período. Então, e a gente tem, então, a melhoria de qualidade ao longo do tempo, tudo com um parâmetro, tem sempre um parâmetro ou uma vazão de referência, que nesse caso de Minas Gerais é a Q710, né, já definida há muitos anos aí, é a vazão de referência
utilizada para a base de outorgas ou para gestão de recursos hídricos em Minas Gerais, né? Então isso tudo entra dentro do processo. A gente tem também, dentro dessa linha dos procedimentos, a gente tem 4 grupos de cursos d'água, né? Então a gente tem que, primeiro, né, aqueles cursos d'água que passam dentro, né, ou nos limites de unidades de conservação de proteção integral. Esses já são os mais fáceis de enquadrar por um lado, né? Por um lado eu digo porque é difícil deles atingirem a classe, mas a legislação já fala direto que esses cursos d'água eles têm que ser classe especial. Então, ou seja, para a gente não tem muito o que fazer no primeiro, na discussão pelo menos de enquadramento, já que eles têm que ser classe especial. Por outro lado, eles têm uma dificuldade, já que uma série deles hoje já tem, inclusive, áreas urbanas ou áreas de impacto a montante ou próximo deles, né, e acaba tornando difícil atingir essa classe especial. A gente tem os outros grupos que são influenciados, então cada grupo tem uma condição diferente em termos de qualidade conhecida, ou seja, uma condição que tem monitoramento de qualidade que foi possível modelar, né? Uma segunda condição, ou um segundo critério, né, para identificar, é o fato de ter usos existentes conhecidos. Então, a gente tem finalidades de uso identificadas nesses trechos de cursos d'água, e a gente tem usos pretensos identificados ou não nas consultas públicas de prognóstico. Então, ou seja, cada um desses 3 próximos, né, eles têm, então, ou usos existentes conhecidos ou desconhecidos, ou usos futuros pretensos identificados ou não identificados nas consultas públicas do prognóstico. Então, a gente tem cada tipo de curso d'água e para cada um deles a gente tem uma metodologia específica de enquadramento. Para esses que têm a qualidade atual conhecida, ou seja, que tem um monitoramento em uma base que foi possível modelar, né, para esses, eles seguem o enquadramento pela deliberação mineira, né, e pela resolução nacional em termos de procedimentos, e ele tem metas progressivas e final indicadas, inclusive com o programa de efetivação do enquadramento na próxima etapa. E esses grupos 3 e 4, né, que têm uma qualidade desconhecida, ou seja, eles não têm monitoramento, não têm informações da condição de qualidade atual, então eles têm a associação ou adoção da classe identificada, seja pelos usos preponderantes existentes, né, seja uma classe 2, né, definida, que é a própria legislação, que é o que a própria legislação identifica. Aqui um mapinha mostrando, né, esses cursos d'água, aqui fica bem fininho, né, mas são os cursos d'água dos grupos 1 e 2, né, que tiveram a definição tanto de enquadramento com metas progressivas e final, e com o programa de efetivação do enquadramento, né, tem esse mapa específico. E o que a gente teve aqui, a gente entra um pouquinho nas discussões que vocês participaram, né, na etapa anterior, né, em que a gente teve 8 simulações, né, foram as simulações da 00, né, até a simulação 7, né, e cada simulação a gente teve uma condição diferente em termos de índice de coleta de tratamento, no mínimo os 90%, nesse caso como meta, que são do marco legal de saneamento, né, o marco legal de saneamento prevê como meta 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033, né, é desafiador para o país, né, mas está na lei, né, então falta efetivamente, né, ter esse planejamento para ser executado. Então, uma parte das simulações que a gente fez cumpre isso, e outra parte das simulações, né, o que a gente altera são os índices de eficiência para a remoção dos parâmetros.
então de DBO, nitrogênio, fósforo e coliformes. Então a gente vai aumentando a remoção, né, de cada um desses parâmetros, lógico que a partir de tecnologias de saneamento, de tratamento que permitam isso. Né? Então a gente fez uma série de simulações, inclusive essas últimas duas, né, essas 6 e 7, com redução do volume de lançamento de efluentes, principalmente, então, redução seja de 50% ou de 30%, principalmente por meio de reuso. Então, são alternativas ali já pensando no reuso da água. Né? E cada uma dessas alternativas, né, elas têm uma diferente condição de dificuldade para atender, né? Elas vão tornando mais complexo o processo. Então, a primeira, né, a 00, ela é voltada, né, ao planejamento das operadoras do sistema de saneamento. Então, ou seja, naturalmente, se ela segue o planejamento das empresas, né, ela já tem a melhor condição de executibilidade. A gente pode dizer que é uma condição aí que já está até prevista para ser atendida, já que ela atende, né, ao planejamento das empresas, e também tem um lado que atende às metas do marco legal de saneamento. Né? Só que não necessariamente ela atende às metas de enquadramento, ou seja, ela não atende aos usos pretensos. Né? Essa primeira tem essa condição. A gente tem uma segunda, terceira e quarta simulação, né, que já tem avanços no tratamento, né, no sistema de esgotamento sanitário, com melhorias de eficiência, né, como mostrei nesse slide anterior, né, essa 1, 2, 3, elas já aumentam a eficiência dos parâmetros, né, de DBO, nitrogênio, fósforo e coliformes, então ela já tem aumento no tratamento, mas já torna mais complexo o processo para as companhias de saneamento. A gente tem mais duas que aumentam ainda mais a eficiência de tratamento, mas já chegam no limite das tecnologias de tratamento e são difíceis de ser alcançadas e mantidas operacionalmente, né, pelo sistema de tratamento sanitário. E a gente tem as duas últimas, né, essas 6 e 7, que levam à redução de lançamentos. Né, como eu tinha mostrado aqui, elas têm redução de 30% ou 50% dos efluentes lançados em função de alternativas ou de ações de reuso, né, do esgoto tratado, né, algo que é ainda um processo, apesar de ser, a gente poder dizer que é o futuro do país, a gente tem o outro lado, é o futuro, né, ou seja, não é o hoje, né, o reuso é algo que está sendo, tem uma série de normativos sendo discutidos, tem uma série de questões sendo discutidas ainda, né? Então é algo para ser estabelecido para frente. E aí, como resultado disso, a gente chegou em 3 alternativas, né? Uma primeira seria a mais restritiva, né? A mais exigente, porque considera a qualidade mais restritivas entre os usos da água estabelecidos nas consultas públicas. Então essa é a primeira classe, e aí a gente volta, né, naqueles slides anteriores para ver quais as ações ali daquelas simulações que atende a alternativa 1. A gente tem a segunda alternativa, em que a gente piora uma classe de enquadramento, né, em relação ao previsto, né, ao uso pretenso, então ele se torna naturalmente mais fácil, né, de ser atendido, e a gente tem a 3, que aumenta mais uma classe, né, em relação a 2, mas que naturalmente, em função disso, não atende a classe requerida pelos usos. Então ela já tem um ponto negativo aí de não atender. Ela não chega, né, no rio que queremos, né? Essa seria essa alternativa 3 dentro do processo. E isso tudo foi o que a gente discutiu, né, tanto nas consultas públicas quanto na Câmara Técnica do Comitê, né, em 5 de dezembro. A gente teve a reunião da Câmara Técnica do Comitê para essa discussão específica ali daquelas alternativas de enquadramento. E nas discussões, quem participou vai lembrar que a gente teve uma ficha como essa montada,
né, em que a gente tinha, para cada trecho de curso d'água que foi estudado, a gente tinha então uma descrição dos usos da água, seja os usos consultivos, os não consultivos e os usos pretensos, ou seja, que se quer para o futuro. A gente tinha as classes identificadas ou identificáveis para cada uso da água, né, para os usos consultivos ou para os usos futuros identificados nas consultas, o que precisa em termos de, ou que tem de monitoramento atualmente, né, de qualidade das águas, e o que precisaria, ou qual daquelas simulações, né, aqui está 5, está pequeno, talvez para vocês verem aí, mas aqui é a simulação 5, simulação 3 e simulação 2, ou seja, daquelas simulações que eu tinha mostrado antes, né, naquele slide anterior, a gente identificou qual delas que atende a cada condição de uso ou de classe identificada pelos usos, né? E cada uma tem naturalmente o seu custo, né, em milhões de reais ali estabelecido em termos de investimentos. Então cada curso d'água teve essa fichinha, né, para ter as discussões em termos de usos pretensos, de executabilidade e do nível de investimentos previsto para ser executado, necessário para ser executado. E aí a gente entra, né, no encaminhamento que veio dessas reuniões, né, desses eventos, tanto em termos de meta intermediária para 2035, quanto em termos de meta final, onde a gente tem as classes aqui específicas para a vacina do Araguari, da posição que a gente está. E aí eu já divido a minha apresentação, minha voz já está muito aqui, já divido com a Luísa. A gente passou por os trechos mais críticos da bacia, vamos dizer que são aqueles que a gente não conseguiu chegar na classe requerida pelos usos da água, né? Com as nossas simulações que a gente realizou, a gente não conseguiu chegar na classe que se queria, então a gente teve que estudar em outras alternativas para ver, né, ou para decidir pelo menos então uma classe em consenso, em comum com o comitê para esses trechos mais críticos. Esses trechos mais críticos geralmente estão em áreas urbanas, né, ou recebem lançamentos de efluentes e esgotos domésticos. Então, por isso, né, geralmente são um pouco mais críticos do que os outros que estão em áreas rurais, né, que não recebem tanta carga, né, pontual, assim como nas áreas urbanas. Então, o primeiro trechinho aqui que a gente passou, eu vou por município, né? Agora que a gente está na região de Araxá. Nessa região a gente discutiu 3 trechos. Esse primeiro trecho foi o Córrego da Galinha, que é esse córrego bem urbano, que passa bem no meio da cidade de Araxá. E a gente identificou usos nesse córrego para consumo humano, agricultura, irrigação, desertação. Esses usos eles requereriam uma classe 2. Atualmente, pelas nossas simulações, ele está em classe 4. E as nossas simulações elas não alcançaram nem a classe 3, assim, principalmente por causa do fósforo. O fósforo seria o principal ali, contaminante que a gente não conseguiria remover, né, nesse curso da água. Então, nesse trecho houve discussão sobre flexibilização do fósforo, nesse trecho, para se alcançar a classe 3. Houve a indicação também de analisar os usos ali, né, porque esses usos talvez eles deveriam ser adaptados, né, à condição desse trecho, já que ele é um trecho bastante impactado, né. Então, a decisão que se chegou para esse trecho naquela reunião foi de classe 3 como meta final, ele seria enquadrado então em classe 3, a proposta, né, para ele é classe 3, e não teve indicação de meta intermediária, e aí por isso a gente adotou a classe 3, que foi também proposta nas consultas públicas. Lá em julho, nas consultas públicas, o pessoal que se reuniu aqui também já tinha sugerido que fosse classe 3 para esse trecho. Então, essa é a proposta, né, que está agora para esse trecho aí do Córrego da Galinha em Araxá. O outro trecho é o Córrego Grande, ele recebe parte desse afluente do Córrego da Galinha, o afluente, o Córrego da Galinha deságua no Córrego Grande, então
ele também é impactado pelo lançamento de efluentes ali da área urbana. Foi dito lá na reunião também que ele realmente está dentro de mesmo esse trecho que está aqui mais a montante da entrada do córrego da Galinha, ele também já está impactado aqui pela área urbana de Araxá, então isso foi dito na reunião, o pessoal trouxe essa informação para a gente. Então, para esse trecho também se chegou na decisão que ele seria enquadrado em classe 3 como meta final e classe 3 meta intermediária também. O outro trecho é o Córrego do Retiro. Mesma situação, tá, em área urbana, recebe o lançamento de 3 ETs lá de Araxá. Então, a ET de sítio industrial lança nesse córrego também. E aqui, novamente, as simulações estava difícil de chegar na classe 3, aqui no caso da TBO, que não estava chegando na classe 3, né? E houve discussão sobre flexibilização do parâmetro, mas não se chegou no consenso e a decisão foi que ficaria, então, meta final classe 3 e a meta intermediária classe 4. Esse aqui ficou como classe 4, como meta intermediária, porque ele tem 3 lançamentos de ETs aqui no córrego. Aqui na área urbana tem 2 ETs e aqui sim tem mais um, então é um trecho bem impactado pelos lançamentos de efluentes de Araxá. Aí, agora, indo para a Serra do Salitre, a gente analisou aqui o córrego da usina. Ele também recebe aqui o lançamento da ET de Serra do Salitre, da seção de tratamento de esgoto deles. Já nasce aqui dentro da área urbana, então também recebe toda a drenagem urbana, esgoto sem tratamento, enfim, está bem impactado. Pelas nossas simulações, ele estaria hoje em classe 4. Os usos que a gente identificou nesse trecho, ele requerem classe 2. E pelas nossas simulações, a gente conseguiria chegar numa classe 3 nele, mediante aqui investimentos bem significativos, né, já que foi só na simulação 06, aquela que ainda envolve redução de lançamentos, que a gente chegaria nessa classe 3. É um investimento bem alto aí, mas o comitê chegou nessa decisão aí de enquadrar ele em classe 3, então como meta final, né? Lembrando que a meta final é para 2045, né? Chegar na classe 3 lá em 2045. A meta intermediária dele ficou como classe 4. Né? Então, para 2035, ele ainda tem um tempo aí para investir em coleta, tratamento, aumentar a eficiência das ETs dele, para se chegar nessa classe 3. Esse é o código da usina. Aí, partindo para o município de Patrocínio, a gente estudou o córrego ou Ribeirão do Rangel. Ele também passa ali dentro da área urbana de Patrocínio, esse córrego maior aqui. Também recebe lançamentos de efluentes aqui. Deságua aqui na usina hidrelétrica de Nova Ponte. Pelas nossas simulações, ele também tem classe 4 hoje. Os usos eles requerem classe 2. Aqui, os esforços de remoção de cargas são moderados, não são tão significativos como lá em Serra do Salitre, já se alcança a classe 3 aqui numa simulação 04. E o único parâmetro que não alcançou a classe 2, na verdade, foi o fósforo, né? Todos os outros parâmetros alcançam a classe 2, só o fósforo que não. Então, por isso e por ele também desaguar aqui num reservatório, num ambiente lente, a decisão final aqui foi por classe 2, nesse trecho. E aqui a meta intermediária foi classe 2, mas aqui também é um caso, talvez, de se rever essa meta intermediária aqui, já que hoje ele está bem impactado, está classe 4. Talvez poderia ter uma meta aqui, classe 3, intermediária, para daí lá no final, no longo prazo, chegar na classe 2. Aqui a gente tem o Santa Juliana, Ribeirão Santa Juliana, que passa, né, pelo município aqui de mesmo nome. Ele também, novamente, é sempre isso, né? São os trechos que estão ajudantes aí das áreas urbanas. Também está em classe 4, atualmente pelas nossas simulações, ele poderia alcançar a classe 3. Aqui também foi informado na reunião que é uma região que tem lavadores de batata, tem bastante suinocultura,
tem o lançamento de esgoto não tratado no município também, ou seja, corrobora aí com as nossas simulações, né, que é um trecho impactado mesmo. Está previsto para o Ribeirão Santa Juliana a implementação de um programa de monitoramento da qualidade da água, acredito até que em conjunto com o CDH Araguari, que eles estão estudando aqui esse trecho. E o município possui um projeto executivo aqui finalizado para a criação do tratamento sanitário no município, também realizado em conjunto com o comitê. Então, com vista a tudo isso, né, por ser um rio que vai ser monitorado, vai ter um projeto previsto aqui de tratamento de efluente, a decisão final aqui para o trecho foi a proposta, né, de enquadramento do trecho classe 2 como meta final, e não teve indicação de meta intermediária e foi adotada a classe 3, então, que foi aquela proposta nas consultas públicas. Aí a gente chega na região de Uberlândia, que é onde estamos. A gente tem aqui o Uberavinha, né, que recebe aqui os lançamentos da ET Uberavinha, que é a maior ET de Uberlândia. Tem lançamentos industriais, recebe aqui a drenagem urbana do município, né, passa bem dentro aqui da área urbana do município. Tem usos para geração de energia, para consumo humano, irrigação, até inclusive de hortaliças. Apicultura, desertização, né, um trecho bem grande aqui. Os usos que a gente identificou aqui nesse trecho, eles requerem uma classe 2. Atualmente, a gente identifica que ele é um rio de classe 4, né? Tem um ponto de monitoramento aqui no meio. Nesse ponto, o fósforo e os coliformes termotolerantes estão como classe 4, nesse ponto. Então, o próprio monitoramento já indica, né, que está bem impactado aqui o curso da água. As simulações elas chegam na classe 3, mas houve bastante dúvidas aqui na reunião também sobre o trecho, até onde, né, esse impacto de Uberlândia vai, se ele vai realmente até a Foz lá, ou se ele termina antes. Houve dúvidas se a gente dividia o trecho ou não. No fim, o que se acordou na reunião foi que a gente iria monitorar melhor, principalmente aqui essa parte mais baixa do rio, para ver até onde essa poluição, né, vai. Mas enquanto isso, verificaria então como classe 3, né, no final. E também não houve ali na reunião indicação de meta intermediária, a gente adotou uma classe 3, visto, né, que o DEMAI também estava na reunião lá, que eles mencionaram que pretendem implementar uma nova ET em 10 anos aqui na região. Então, no fim, ficou como classe 3 aqui o rio Uberavinha. Aqui ainda na região de Uberlândia a gente tem alguns outros córregos, o córrego Terra Branca, que é esse, deixa eu ver se eu esse aqui, que está em amarelo aqui. Também tem o lançamento de uma ET Ipanema. Aqui o problema desses dois trechos é que eles drenam para dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, que é o Parque Estadual do Pau Furado. E aqui tem o lançamento de uma ET, né, da ET Ipanema. Na reunião foi informado que essa ET seria desativada, e aí por isso que a decisão final foi para a classe 1 como meta final de plano lá em 2045 e classe 2 como meta intermediária. Posteriormente a gente recebeu também contribuições do DEMAI dizendo que essa ET não está prevista, a desativação dela não está prevista no curto prazo. Então, eles estão sugerindo também que essa meta final aqui seja alterada para classe 2. Tá? Esse outro rio aqui vai ficar classe 1, né? Aqui ficaria classe 2, no caso, a meta final. E aqui também, por demanda do DEMAI e do Uberlândia, a gente inseriu esse outro trecho, que é o córrego do Buriti. Ele não estava nas nossas análises, a gente inseriu após a reunião com o comitê, com a Câmara Técnica. Aqui também tem o lançamento de uma ET no córrego Perpétua, que é um afluente aqui do córrego Buriti. Essa aqui é a ET, a Climação. E na reunião também foi informada que essa ET, essa foi desativada, né? Já teve seu esgoto transposto para a ET Uberavinha. Então, aqui era um córrego que estava bem impactado, né, pelas nossas simulações, mas com essa informação, então,
a gente não pode mais usar os resultados da modelagem, porque quando a gente fez a modelagem, a gente considerou que ela estava ativa, né, e agora como ela já foi desativada, aí a gente, em conjunto lá, tomou uma decisão por classe 2, já que não está mais recebendo esse efluente tratado aqui. Então, a meta final para esse córrego Buriti ficou classe 2, final e intermediário, com base lá na informação que a AMAET foi desativada. Aí, só passando rapidinho pelos principais cursos da água aqui da bacia do Rio Araguari, a gente não chegou a discutir eles nas reuniões de câmara técnica, porque a gente não viu, nós não temos problema de qualidade da água, mas eu vou passar um panorama para vocês sobre ele, né, que é o Quebra-Anzol e o próprio Rio Araguari. Então, o Quebra-Anzol, que é esse trecho aqui, ele foi dividido em dois, né, um primeiro trecho aqui da nascente até a foz do Rio Misericórdia, né, esse trechinho aqui. Nas consultas públicas foi indicado os critérios para preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, ou seja, o que requeria uma classe 1, né, que é a preservação mesmo do trecho. As nossas simulações indicam que ele atualmente é um rio classe 1 mesmo, então ficou essa classe mesmo adotada para esse trecho. Para o segundo trecho do Quebra-Anzol aqui, após a foz do Misericórdia, tem um ponto de monitoramento ali que indica que o fósforo ali está classe 3 nesse trecho. É só o fósforo, os outros parâmetros todos estão classe 2. Aí, com base nesses resultados, né, e também pelas nossas simulações, é um investimento mínimo ali em colar esse tratamento de esgoto que precisa ser feito para remover esse fósforo. Né? Então, esse trecho ficou a proposta, né, de enquadramento para ele ficou como classe 2. Acredito que seja meta final e intermediária classe 2 para esse trecho do Quebra-Anzol. Aí, passando para o Rio Araguari mesmo, o Rio Araguari foi dividido em 4 trechos. O primeiro trecho que vai da nascente aqui até a foz do Ribeirão do Inferno. Ele nasce lá no Parque Nacional da Serra da Canastra, né, lá em cima. Ali tem um ponto de monitoramento que indica que a classe observada hoje é a classe 1, é uma classe está bem preservada ali o rio. Então a gente manteve, né, essa classe para esse trecho. Também foi indicado nas consultas que se queria fazer a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas nesse trecho, que também requer uma classe 1. Então mantivemos essa classe 1 para esse trecho. Aqui tem o segundo trecho do Rio Araguari, que é depois aqui do Ribeirão do Inferno, a jusante da foz do Ribeirão do Inferno, onde o ponto ali de monitoramento, ele indica que o rio está classe 2. Tá? Os usos desse trecho é que requerem classe 2, os usos que a gente identificou ali. Ele também tem um trechinho ali que está numa área de proteção das comunidades aquáticas, que está prevista no plano de ação nacional para a preservação de espécies ameaçadas de extinção, que é esse plano Alto Paraná. Então, ele está numa área que está numa área prioritária para a proteção de comunidades aquáticas, que requer classe 2. E a classe observada ali é 2, então a gente manteve, o único parâmetro ali que não está em classe 2, na verdade, os outros todos estão em classe 1 nesse trecho, só o único que não está em classe 1 são os coliformes, da intolerância. Aqui a gente não identifica nenhuma área urbana, né, que está contribuindo para esses coliformes, essa concentração alta de coliformes. Então o que a gente estima, que a gente acha, é que esses coliformes sejam provenientes de criação de animais, né, aqui nesse trecho. Então, por isso a gente manteve esse trecho aqui em classe 2, já que a classe que o ponto estava indicando no monitoramento. Os demais trechos aqui, a jusante da usina hidrelétrica de Nova Ponte, eles estão, todos os pontos, tem 3 pontos aqui, esse logo adjusante da usina, tem aqui a montante da foz do Beirabinha e esse aqui está a jusante já da foz do Beirabinha. E todos são classe 1, todos esses pontos indicam a classe 1. Por isso que todo esse trecho aqui ficou, a proposta de enquadramento para ele é classe 1.
a gente não pode nunca propor uma classe pior do que já está hoje, né? A ideia do enquadramento é manter ou melhorar a qualidade da água. Então, já que a água está classe 1, a gente prezou por manter, né, a classe 1 nesses pontos. Isso aqui também, esse último trecho da Araguari, a gente já percebe, né, que aqui já não se sente a influência aqui do esgoto doméstico de Uberlândia, né? Ou seja, o impacto de Uberlândia ele não afeta lá o rio Araguari. Ele termina antes ainda no Uberavinho. Então, nesse ponto aqui, que é a classe 1, né? Então, porque já não há mais influência dos esgotos domésticos aqui de Uberlândia. Bom, esses foram os principais trechos que a gente discutiu na reunião. Os outros trechos não teve esse problema, assim, a maioria está em classe 2 ou classe 1, né? A proposta, né, que está sendo feita para eles está classe 2 ou classe 1. E aí aqui a gente tem um resumo das etapas posteriores, agora, né, que a gente pretende fazer posteriormente às audiências públicas, que é a construção do programa para efetivação do enquadramento, né, que é para esses trechos todos que a gente mostrou, e aqueles do mapinha, lá dos grupos 1 e 2, que o Léo mostrou antes, para esses trechos a gente vai fazer todo um programa de efetivação. Vamos propor a ampliação do monitoramento para vários trechos, tem que propor a adaptação de alguns usos para alguns trechos, né, já que alguns trechos foram propostas sendo classe 3 e o uso requer 2, alguns usos eles vão ter que se adaptar para algumas coisas. Então, tudo isso vai constar no programa de efetivação do enquadramento. Esse programa ele vai ter ações, né, de gestão, prazos de execução, planos de investimento, instrumentos de compromisso, né, por meio até de recomendações aos atores da bacia. Depois a gente vai para um documento final, que é a minuta, né, da deliberação normativa de enquadramento, né, consolida, né, esses resultados e escreve a minuta da deliberação normativa. Essa deliberação, posteriormente, vai ser discutida ainda no âmbito do Comitê Araguari e para depois passar para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para aprovação do Conselho Estadual. Que é isso da nossa parte por hoje, e agora então a gente abre espaço aí para manifestação, sugestões, críticas ou contribuições para os resultados que a gente está apresentando para vocês. Então, todos sabem, Minas Gerais. Como a gente sabe, o maior problema que nós temos em termos de deficiência, de qualidade ruim dos corpos receptores é a área urbana através de geração de esgoto. Aí vem a pergunta: o que, se nós conseguirmos junto às empresas, tanto estadual quanto as municipais, se tem já um planejamento, a gente conseguiu obter essa informação de todos se tem planejamento de implantação de novas ou melhoria da eficiência, ou a gente não conseguiu essas informações a ponto de a gente ficar esse ponto vago ou com informação deficiente que não resolve o problema. Ela citou Santa Juliana, por exemplo. Santa Juliana, eu sei, é um centro municipal que atualmente não tem tratamento de esgoto. Então, esse é o detalhe. A gente tem outras cidades menores, por exemplo, de Perdizes, Petrinópolis, que eles estão, através do próprio comitê, fazendo um projeto para a estação de tratamento de esgoto. Então, aí vem a segunda parte da pergunta. Eles têm compromisso efetivo com prazo de início e finalização dessas obras de implantação de tratamento de esgoto? Eles informaram isso para nós? Bom, boa pergunta, relator. A gente, a coisa me corrige aqui, né? Me corrige ou complementa, né? Mas a gente, na etapa anterior, né? A gente oficiou, né? Via comitê, né? Não a gente empresa, mas via comitê para todas as empresas concessionárias no sentido de pedir o que elas têm de planejamento, né? A sua pergunta tem uma resposta até tentar ser bem completa, né? Então tem uma primeira parte que é isso. Então a gente, a partir do comitê, né, teve essa oficialização ou essa formalização para as companhias de saneamento, no sentido de perguntar o que você tem planejado, né, para os próximos anos em relação a sistemas de tratamento de esgoto, sistema de coleta, sistema de intercepção,
né, dos esgotos, tratamento e tal, em termos de percentuais, sistemas, né, em relação a isso. Boa parte respondeu em relação a isso. Então, uma primeira parte da sua pergunta, né, a gente recebeu informações, né, de boa parte. Não vou falar 100% e não vou falar 50%, 60%, 70%, qualquer percentual que eu falar e chutar, mas foi uma boa parte, a maior parte respondeu. Né? Então, foi mais da metade, né, vamos dizer assim, respondeu, e isso tudo foi contabilizado dentro daquela simulação 00. Né? Dentro daquela 00 já está esse planejamento. Só que aí tem uma segunda parte dentro da sua pergunta, que é: isso resolve? Aliás, antes dessa, deixa eu colocar uma outra segunda parte. Qual o compromisso delas com isso? Né? O compromisso delas, em tese, é a lei. Hoje, né, o que a gente tem é o novo marco legal de saneamento, né, a lei de saneamento. Ela estabelece pelo menos uma parte, que é o que está ali dentro daquela simulação 00. Na verdade, a 01 já, né, que é a que atende o novo marco legal de saneamento. Já é a 01. Então, que aí, ou seja, além de ter o seu planejamento, né, da companhia de saneamento, ela tem uma lei, que é o marco legal de saneamento, que estabelece a necessidade dos 90% de tratamento até 2033. Se isso vai virar algo atendido ou não, é uma questão que nós vamos ver. A gente já tem a experiência, né, de cada um de nós aí, de Brasil, né, para a gente imaginar isso aí, mas a expectativa é que isso seja de alguma forma cumprido, né, ou que a gente quer que isso seja cumprido. Aí vem uma terceira parte da sua pergunta: isso resolve? Não. Aí para isso eu já tenho a resposta. Não. Por isso é que vieram... Isso, ela não resolve para a bacia como um todo. Né? Em algumas situações, sim, isso vai resolver, mas se a gente pensar na bacia como um todo, em todos os trechos, não. Por isso é que tem, aí é onde entram aquelas outras simulações que a gente colocou, 01, 02, 03, até a 07, a gente precisou de entrar com 7 outras simulações, ou 6 outras, né, porque teve a 00, foram os planejamentos, a 01, né, que foi o do marco legal de saneamento, e a 02, 3, 4, né, que foram outras simulações em que a gente foi aumentando a eficiência ainda mais para ver o que isso chegaria em termos de clássica e qualidade. Né? Então, para isso que a gente foi simulando outras, até chegar, em alguns casos, né, tem casos que vão atender com a 03, com a 05, com a 07, ou com a própria 00, né, pode atender. Então, ou seja, cada situação vai ser atendida. Agora, voltando ao segundo ponto, né, dos três que eu tinha colocado que está dentro da sua pergunta: compromisso. Compromisso disso, eu acho que vai de uma série de fatores. Vai de um processo de mobilização que a gente vai ter, vai da aprovação do enquadramento, vai da articulação das companhias de saneamento para obter recursos, vai do próprio comitê, no sentido, isso é uma questão que a gente vai ter dentro do programa de efetivação do enquadramento, né, uma série de diretrizes e recomendações, né, vai até não só do enquadramento, como do plano de recursos hídricos agora, no sentido de o recurso da cobrança. Isso é uma questão que eu comento muito dentro de outros processos, tanto de enquadramento quanto de planejamento do plano de recursos hídricos propriamente dito. O recurso da cobrança, ele dá para fazer obra de ET? Não. A resposta é essa, né? Não. Mas ele dá para fazer projeto de uma parte delas. Projeto talvez não de tudo, mas projeto de uma parte delas. Né? Então é possível a gente ter, né, o apoio do recurso da cobrança para desenvolver projetos conceituais, projetos básico, executivo, em alguns casos, e você ter um projeto na mão é meio caminho para obter um recurso internacional, para obter um recurso de uma emenda parlamentar, né, que é agora o que gere, né,
os recursos aí do país, né, para obter um recurso de uma emenda, para obter um recurso de um PPA, seja estadual, seja federal. Então, você ter o projeto na mão é meio caminho para isso. Então, você tem esse outro caminho que tem toda uma articulação, comitê, prefeitura, conselheiros, os órgãos gestores, né, para conseguir fazer essa ligação toda no sentido de usar o recurso para projeto e o recurso que já tem aqui na casa, né, para projeto, para depois com esse recurso viabilizar montantes maiores, né? Então, a ideia segue nessa linha, né? Não sei se foi na linha. Júlia e IGAM. Eu queria complementar a resposta do Dara Torres, porque, como representante do IGAM, né, a gente tem a figura da outorga de lançamento, que até ali, né, só fala de outorga de lançamento, que ela vai ter esse papel de controle, né, que todo empreendimento que faz lançamento, ele tem que fazer a sua outorga de lançamento, e aí quando o comitê determina qual que é a classe de qualidade que tem que ter naquele curso d'água, todos os lançamentos têm que obedecer, né? Como o comitê, ele vota o nome no DDM, encaminha isso para o Conselho Estadual e vira uma deliberação normativa, isso tem uma força de lei. Então, todos os projetos de lançamento têm que estar compatíveis com esse lançamento, com a classe que foi colocada, né? E a gente tem sempre essa dualidade do esgotamento sanitário, que tem suas próprias normativas, né, que tem que ser atendidas, né, tem também os critérios de lançamento que tem que ser obedecidos, mas o enquadramento ele tem um olhar para quem usa a água, né. Então, por isso que muitas vezes aquilo que está previsto nas normativas de saneamento, de esgotamento sanitário, não são suficientes para que aquela população que usa a água daquele trecho faça uso de uma água com a qualidade que precisa, né. Então, eu queria só complementar, né, a colocação do Léo, que eu fiquei vigiando se ele ia falar do outorga, e a outorga tem esse papel aí de comando e controle, tá bom? Não, bem complementado, isso é fundamental, né? Porque é Carlos da Universidade Federal. Eu fiquei com dúvida aonde que entra a parte de águas subterrâneas nas simulações. A gente sabe que algumas cidades têm ainda muito ou pouco, ainda usam a fossa séptica, né? Que ela acaba colocando um pouco de nitrato ou muito nitrato nas águas, nessas águas, né? Aí eu fiquei com essa dúvida, mas talvez eu não tenha acompanhado direito, tá? Não, boa pergunta. As águas subterrâneas, o enquadramento, né, o estudo de enquadramento que a gente está fazendo, né, que hoje tem no país, né, não é só esse, né? É no país ainda, né, ele é só de águas superficiais. A gente não tem um enquadramento, até por não ter informações da qualidade, não tem uma malha, a gente tem até alguns pontos isolados, né, dentro da bacia de monitoramento de qualidade de águas subterrâneas, mas a gente não tem uma malha de monitoramento de águas subterrâneas que permita a modelagem para o enquadramento de águas subterrâneas também. Isso é algo que está sendo discutido, né? Inclusive uma das ações do plano de bacia, né, do plano de recursos hídricos, vai ser, aí já até antecipando, né, do plano de recursos hídricos, vai ser nessa linha, né, de ampliar ou de implementar o monitoramento de águas subterrâneas, para a gente ter informações para um futuro enquadramento, mas nesse momento o enquadramento é só de águas superficiais. Que é o que tem informações, né? Muito em função de informações. Né? Regis Yang, boa tarde. Primeiro, parabenizar o excelente trabalho que está sendo feito aí. A gente vê que é uma engenharia pesada, igual comentamos antes, né, Flávio? Antes de começar a reunião, realmente a gente percebe que é algo aí que dá muito trabalho, está sendo feito com muito cuidado, muito zelo. Então, parabéns a todos envolvidos. E algo que eu queria, algum dos pontos, é lá no trecho GAL01 de Araxá, que foi falado e apresentado hoje, que é um trecho que atualmente está como classe 4
lá no GAL 01, atualmente está como classe 4. Nas consultas públicas também foi falado de classe 4, só que aí a gente olha para a simulação e fala, então provavelmente vai chegar em classe 3. Não vai, pela simulação também, mas como meta ficou classe 3. Aí eu gostaria de entender. Olha, foi decisão em conjunto, né? Ali a gente, quem estava na reunião, sabe, teve algumas pessoas que indicaram classe 4, outros indicaram classe 3, mas aí no fim o consenso da maioria ali, que estava na reunião da Câmara Técnica, era que a meta final fosse classe 3. Mas nada é que a gente não possa reavaliar, a gente discutir aqui hoje, então, esse trecho está em classe 4. Aqui no caso, o único parâmetro que não alcançaria a classe 3 é o fósforo. Certo, porque querer uma qualidade de água melhor a gente sempre quer, com certeza. Mas é sempre aquele receio que a gente fica. Às vezes a gente diminui a classe, algo que depois a gente não consegue fazer, e o medo é desenquadrar e depois não conseguir seguir, né? Então, esse que era dos receios, principalmente porque, até pela simulação, né, não enquadraria por causa do fósforo. Se daria para fazer nesse caso aqui, eu acredito que seria talvez mudar essa meta intermediária para a classe 4, pelo menos essa, para dar mais tempo, né, de tentar se chegar numa classe 3 lá em 2045. Às vezes surge alguma nova tecnologia de remoção de fósforo nesse meio tempo. Então, pode acontecer isso. Certo, se vocês avaliarem e acharem realmente relevante a contribuição. Isso também foi feito nesse outro código, né, no retiro. A gente também deixou ele como meta intermediária classe 4 e aí para 2045 classe 3. É a mesma situação. Mudaria a meta intermediária. Certo. Porque meu receio é justamente esse mesmo, de nem na simulação deu, nas consultas também, o pessoal falou bastante de C4 e a gente provou como meta 3, mas se conseguir esse alívio, né? Realmente, ele é passa bem no meio do município, bem no meio da área urbana e realmente acho que faz sentido alterar para classe 4 essa meta intermediária. Se todos estão de acordo. Vi ser apresentado, mas eu vi no documento, na página 38 lá, que é o CLR01, que é o Rio Claro, da nascente até a foz. Aí, lá... Nas consultas públicas foi indicado o uso para preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Preservação, no caso, tem que preservar esse curso da água, que requeriria uma classe 1. Então, os usos pretensos para esse curso da água seria a classe 1. E deixa eu ver o resultado das simulações. Predominantemente em área rural, né? Tem alguns lançamentos de indústria e mineração ali nesse curso da água. A gente testou a alternativa de classe 1 e de classe 2. Hoje, no caso, atualmente ele já é de classe 1, pelas nossas simulações. Então, certo. Mas olhando lá nesse alternativa, aí ele estava com classe 2, né? E pelas necessidades aí de usos atuais, seria também mais como classe 2, não? Os usos atuais seriam para classe 2, mas foi indicado como uso pretenso a preservação desse rio. A maioria das pessoas querem que ele seja preservado, porque quer uma classe 1. Certo. E nessa alternativa como classe 2, será que a gente também... porque essa é outra parte que os usuários entram naquilo, né? Às vezes a gente quer uma parte mesmo de maior preservação, mas a gente fica com medo de realmente não conseguir seguir. Na simulação vocês conseguiram classe 1. Ele é um classe 1, né? Pelas nossas funções atualmente no diagnóstico ele já é classe 1. Aí então... Só pelos usos está como classe 2. Os usos mas a gente não pode piorar a qualidade da água que já existe hoje.
Certo, certo. Era isso que eu, por ter atividade industrial, etc., que eu fiquei pensando nesse trecho. Só posso comentar? Por favor, Chimizo. Na cidade, eu não sei exatamente qual trecho, mas existe uma preocupação muito grande na questão da conservação da biodiversidade, porque, se não me engano, é um dos poucos trechos onde ocorre o pato mergulhão, onde foi verificada a presença do pato mergulhão, que é um indicador de qualidade muito de excelente qualidade da água. Então, tem essa preocupação por parte de principalmente que está ligada às entidades da sociedade civil ligada à proteção ambiental, tem um olhar muito cuidadoso em relação a isso. Acho que é por isso que inclusive está apontado como nacional. O Matheus, Prefeitura de Santa Juliana. Bom, já que eu estou aqui na matriz, no quadro 7.2, eu acho que era aqui mesmo. Bom, primeiro aqui, é só uma dúvida aqui em relação ao ambiente do Ribeirão Santa Juliana, da cidade até a foz, está classificado como lêntico. E se eu não estiver errado, ou posso estar, lá é um ambiente lótico, ele se torna lêntico só ali na foz. Mas aqui está como lêntico. Que a gente meio que deixou indicado se ele deságua também num ambiente lêntico. Isso a gente fez mais por causa do fósforo, porque a concentração de fósforo, quando deságua no ambiente lêntico, muda, né? A resolução do monômero ali muda a classe conforme a concentração de fósforo. E o fósforo impacta muito na eutrofização desses ambientes lênticos. Aí por isso que a gente só deixou indicado, não que o trecho todo seja lêntico, mas que ele deságua no ambiente lêntico para tomar cuidado com o fósforo nesse trecho. Certo. E aqui no quadro 9.1. Agora, a jusante do município de Santa Juliana já está falando aqui para observações em relação a parâmetros de uso da água. Está falando necessário considerar coliformes termotolerantes, a montante da ET de Santa Juliana. Sim. Por que a montante? Observar coliformes termotolerantes. Deve ter algum uso ali, um uso da água que os coliformes impactam no uso. Pode ser irrigação de contato primário, pode ser irrigação de hortaliça, pode ser alguma coisa que precisa tomar cuidado com os coliformes nesse trecho, por causa de alguns usos da água. E a jusante não deveria ter também? A jusante sempre Porque aqui só está o fósforo. Depende se tem uso. Se tivesse algum uso que demandaria cuidado com coliformes também, aí a gente teria os dois parâmetros, fósforo e coliforme. Aí nesse caso, talvez nesse segundo trecho do Santa Juliana, a jusante da cidade, não tenha nenhum uso que seja necessário cuidar de com os coliformes. Só complementando aqui, se essa dependência, nesse caso, é em função do trecho. Pode ser que, ou seja, dos usos do trecho. Então pode ser que, na verdade, que é o que a Ana falou, o trecho seguinte não tenha esse uso. Não tenha esse uso específico que dependa ou que tenha uma preocupação com... Então, isso significa que se esse trecho tem, todos os ajusantes vão ter preocupação com o mesmo parâmetro. Não, pode ser que o trecho ajusante tenha um risco de ter, por exemplo, coliforme, mas não tenha usos que tenham problema com coliforme. Por exemplo, você se deu para perceber Sim. Mas e ao longo do tempo, ou da meta, surgir um uso que vai ter a preocupação com o coliforme. Como que isso se ajusta? Porque hoje é o seguinte, hoje a jusante do lançamento, o pessoal não usa a irrigação justamente porque tem um lançamento de esgoto. No entanto, o que a gente sabe é que a partir do momento que tem o tratamento de esgoto eficiente, hoje a gente até tem um tratamento de esgoto lá, só que ele não está eficiente.
assim que a gente construir a nova estação de tratamento de esgoto, a intenção que a gente ouve falar no município é que aquele trecho seja usado para irrigação, né? Porque a vazão, ela está até sobrando vazão a jusante, que ninguém usa. Então o que a gente escuta lá é que inclusive tem vários processos no IGAN sobre isso, só que estão parados e tal, justamente porque não compensa outorgar, porque nós não vamos poder usar porque está até o lançamento, né? Então, agora a minha pergunta é, e a partir do momento que a gente conseguir colocar aquela água de boa qualidade, aí esse parâmetro de coliforme, ele entraria? Como que funciona isso? Júlia e Ian, esse é um problema bom de resolver, outras pessoas não têm interesse de usar o trecho, né? Se você não tem interesse de usar, esse é um problema bom. Por exemplo, vamos tentar dar nome aos dois, né, para ficar mais fácil de simplificar. Vamos supor que o trecho fique em classe 2. É 2 esse exemplo? Não é 3. Deixa eu olhar aqui. Ele é 3. Meta intermediária é 3 e em 2045, 2. 2, né? Então vamos pegar o 2 de exemplo. E vamos supor que surja a demanda, então, de irrigação que demanda de classe 1, que é para hortaliças, por exemplo, né? Aí isso pode vir como demanda para um comitê, para refazer o enquadramento e talvez passar ele, então, de, olha, agora a meta de qualidade nossa não é 2, mas é 1, né? Isso é uma situação possível, né? O enquadramento ele não está escrito na pedra, né? Pode ter uma resistência, mas a gente tem outra opção também, assim, de a pessoa que for fazer o uso daquela água, tratar aquela água, seja com cloro, seja com ozônio, para poder retirar o coliforme, né? Então ela continua tendo a opção de usar a água superficial. E tem a terceira opção, que seria a pessoa usar no subterrâneo, né? Isso ela não poderia fazer desde hoje, não precisaria ter um orçamento, né? Então, talvez esse terceiro exemplo nem seja bom para te responder. Mas eu pensei nessas outras as questões que eu falei, né, de alternativas. Eu quero fazer uma pergunta para a Júlia. Em relação à outorga de lançamento, ela já está em vigor? Existe uma normativa, que agora eu não lembro se é portaria ou deliberação normativa, né, que ela existe. Mas estava escrito que os territórios vão ser convocados. O único território que foi convocado até hoje é uma subbacia do Rio das Velhas, que é do Ribeirão da Mata, né? Agora o IGAN já se preparou no SOLT com um módulo para isso, então a gente não tem condições de convocar o estado inteiro numa tacada só, né? Então as bacias vão sendo convocadas aos poucos, tá? Bom, outra questão, acho que o Leonardo já até respondeu, que eu ia perguntar como que isso é cobrado, né? A partir do momento que se aprova o enquadramento, isso é cobrado como, né? O IGAN que cobra, o comitê que cobra, né? Se tinha algum órgão específico, mas vocês não são todos, né? Ministério Público, enfim, né? Então, acho que você já começou até a responder isso para o Velar todos, mas ainda fiquei um pouquinho com dúvida, né? Ótima a sua pergunta. Então seria essas as minhas perguntas. Obrigado. Ótima essa sua pergunta, né? Porque a gente tem até uma discussão, né, de qual é a força legal, e aí eu vou falar até do plano de recursos hídricos, né, como um todo, né, do plano de recursos hídricos e do enquadramento. Qual a força legal disso? Né? Tem aí, eu posso até, vamos dizer, filosofar um pouquinho aqui nesse sentido, né? Que no fundo, a partir do momento que foi aprovado, né, pelo comitê, pelo Conselho de Recursos Hídricos, né, com uma série de ações previstas, deveria ter uma força a ponto, vamos dizer, uma força legal a ponto de ser exigido das empresas ou dos participantes, né, ou dos atores responsáveis, ser exigido deles que implementem aquelas ações. Né? Eu acho que a gente tem que chegar, né, algo que, vamos dizer, até não cabe a gente aqui, mas é filosofar um pouquinho, a gente tem que chegar nesse ponto em que cada um seja cobrado. Agora, essa cobrança, eu acho que ela vem de duas formas. Eu acho que uma primeira forma, aí vem, e isso vai dentro do estudo nosso, que é o monitoramento dos resultados e dos impactos, seja do plano de recursos hídricos, seja do enquadramento.
né? A gente tem discutido até já algumas questões voltadas ao plano, né? Que nós vamos voltar para conversar com vocês, né? Que eu chamo muita atenção para um monitoramento que não se faz hoje ainda, né? Dos planos de recursos, isso que é o monitoramento de impactos, que é a gente avaliar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Não é todo ano, mas daqui a tantos anos, o que aconteceu com a qualidade, ou com a quantidade, ou com a disponibilidade hídrica e o balanço hídrico da bacia pós-implementação dessas ações ou não implementação, né? O que aconteceu? Né? Porque hoje a gente tem um monitoramento que o Estado já faz, né? E faz contínuo de todas as bacias, né? A equipe lá da Júlia, né? Do IGAN, né? Eles fazem um monitoramento da implementação dos planos. Então tem uma série de ações, né? Que tem todos os planos ao longo do Estado. Fez, não fez quantos por cento, né? Isso a Júlia pode até me complementar ou corrigir. Esse é um monitoramento que já se faz. A gente tem um segundo monitoramento, que é a evolução, que é no sentido de ver e o que isso efetivamente, se fez ou não fez, ou fez 30%, 70%, 60%, o que isso levou em termos de melhoria do balanço hídrico, o que isso levou em termos de melhoria na qualidade da água da bacia. Não sei a resposta, né? Melhorou, piorou, não sei. Então, ou seja, casar esses dois monitoramentos é o futuro nosso. E aí, com o resultado desse casado, né, desses dois monitoramentos, tu fez ou não fez, e tu melhorou ou não melhorou a qualidade e a quantidade, a gente parte para esse segundo ponto que você colocou, que é o cobrar. Ó, não fez e não melhorou. Então, então nós aqui como comitê, vamos lá, quem que não fez? Chega aqui, vem cá conversar com a gente. Por que você não fez? Porque eu não quis. Opa, porque você não quis não. Mas porque eu não tive recurso. Opa, então nós vamos mobilizar aqui para tentar descobrir recurso para você. Porque eu não tinha equipe aqui para desenvolver um projeto, um termo de referência. Opa, então a gente pode te apoiar com a aba, né, com alguma coisa, ou com uma outra entidade. Então, ou seja, aí é um segundo momento e ver, não fez, então não fez por quê? Aí é chamar, então tem um processo de trabalho forte, que vocês vão ter como comitê, a partir da aprovação, que é de acompanhar essa execução e o quem não fez, apoiar. Eu acho que o primeiro momento é mais nesse sentido, apoiar no sentido de por que não fez? Não fez porque não quis ou porque não teve alguma coisa, porque alguma coisa poderia ser feita para apoiar, né? Então, acho que isso é que é o momento seguinte aí, mais do que até uma cobrança de Ministério Público, né? Eu uma vez já discutindo metas para o Plano Nacional de Recursos Hídricos uma vez, né? Eu participei de algumas revisões do plano, inclusive da última elaboração, e aí um diretor, um presidente de um órgão gestor estadual, aí a gente estava discutindo em nível de diretoria dos órgãos gestores estaduais, né? Um presidente de um órgão gestor estadual chegou na reunião uma vez e comentou, eu não quero que coloque a meta não, porque senão o Ministério Público vem em cima da gente. Eu falei, mas por isso mesmo que a gente tem que colocar a meta, né? Eu comentei com ele, né? Você não tem que assustar, você tem que ter exatamente para ter como te apoiar. Então, eu acho que a gente tem que chegar num determinado ponto em que tenha essa cobrança mesmo, né? Agora, o de quem, não sei se é o caso de, aí a gente está comentando, né, se é o Ministério Público, ou quem seria, né? Mas eu acho que o principal é a sociedade, através do comitê, né? Eu acho que essa cobrança principal, ela é mais de vocês como comitê e da gente como sociedade do que uma cobrança até de outras entidades, né? Em um comentário eu vou fazer aqui, né, essa última etapa aqui, né, de considerações finais aqui minhas, né, ou nossas aqui, né, e enquanto isso fica aberto ainda para contribuições de vocês também, né, quem tiver, né, mas da nossa parte como consórcio, né, agradecer, né, a gente anotou, né, as contribuições, os comentários,
ainda tem, né, um último slide ali, né, tem um prazo, é isso que você está colocando, né? Então tem um prazo, né, não se limita a hoje, né, em termos de contribuições. A gente tem um prazo até dia 25, se não me engano, né, isso, até dia 25/2 é o prazo para contribuições através do e-mail, apesar de ser extenso, ele é fácil de... é pirparanaíba@pirparanaíba.com.br, né? Então, contribuições, dúvidas, né? Com relação a mais contribuições, os que não puderam participar, vocês vão estabelecer um prazo para quem, além, já vi ali, vai ser até o dia 25/2, então, para quem for assistir. E quando que vão ser disponibilizados? Perguntando para o pessoal do PN2, acabaram de me perguntar aqui, e aí se respeito, teve dois que falaram que não puderam estar por causa de agenda, etc. E aí pediram para perguntar até que dia que vão disponibilizar o vídeo aqui gravado. O documento escrito, ele já está disponível, né? Isso. Então, o documento já está disponível. O vídeo, a gente conversa depois, a gente disponibiliza, a gente conversa, a gente não tem como precisar uma data depois, né? Mas a gente combina com a aba para ver a data específica para a gente deixar disponível um prazo para isso, né? Mas de qualquer forma, sempre a consulta ao site do plano, né? pirparanaíba.com.br, né? Dentro dos meios nossos de comunicação, né? Então sempre a consulta aí vai de alguma forma estar lá, né? O link para isso, a gente acorda isso de colocar onde colocar o vídeo e disponibilizar o prazo, mas o quanto antes, né? Tem como na apresentação, por gentileza, apresentar o UBR02, o Uberabinha 02, só para conferir a meta intermediária, por favor? A meta intermediária que está lá é a 3, né? Classe 3. Então, como está em visto, né, o planejamento do DEMAI implementar nova ET no máximo 10 anos, essa meta intermediária ela tem que ser revista. Mas a meta intermediária é para daqui 10 anos, 2035. Sim, mas eu não vou ter a ET nova dela. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, eu estou com classe 3 na meta intermediária e na meta final, né? Então, eu tenho um sacrifício aí para atingir a classe 3 na meta intermediária sem uma nova estação de tratamento de esgoto, né? Isso não é factível. Você está colocando para a gente colocar essa meta... A intermediária 4 e a final 3, né? Que seria mais prudente até. Aí, eu tenho, foi bom, enquanto eu vou falando, vai lembrando, né? Aí tempo, se quiser lembrar mais alguma coisa, vai dando tempo, né? E, bom, então tem esses canais nossos de comunicação, né? Eles estão à disposição, a gente está sempre à disposição também, né? Então, quanto a isso, e da nossa parte agradecer, né? Não sei se eles quer fazer um encerramento, Chimizo, né, que vocês também. É só para terminar, quando apresentou ali o Buriti, vocês comentaram do lançamento de esgoto do DEMAI. O lançamento de esgoto, né, Luiz, já foi cessado, né, a ET não tem ali mais, nem a ET do DEMAI, nem a ET privada que tinha, que ali a gente tinha 2 estações de tratamento de esgoto com a mesma capacidade de tratamento, né? Um empreendimento privado muito grande ali naquela região, que também era contribuinte do Buriti. Então, uma parceria público-privada entre DEMAI e as empresas daquela região e os empreendedores sanou as 2 estações, que hoje já não existe mais, já foram totalmente retiradas do córrego Buriti. Eu queria agradecer a FIENG por disponibilizar o espaço através da pessoa do Regis, agradecer a toda a equipe da ABA através do Igor e também a todos do Paranaíba através do nosso mestre Chimizo por essa oportunidade do PN2 poder discutir, poder debater essa questão tão importante para nós.
Muito obrigado a todos vocês. Vamos aí até o dia 25 agora, né? É o prazo para a gente estar inserindo aí as nossas dúvidas, nossas sugestões. O Bruno, né, que é coordenador da CPPlan, tem feito um trabalho muito importante à frente dessa discussão. Muito obrigado, viu, Bruno? Parabéns pela condução, pelo trabalho excepcional que você tem feito. Muito obrigado a todos pela participação. Mestre Chimizo. Eu pensei que nós tínhamos um início, né, quando a gente olha para trás, quem fez isso? Tem pouca gente, mas é uma participação qualificada, o que realmente se mostrou ser verdadeiro. Pelas contribuições que nós tivemos aí, acho que foram importantes contribuições. Eu gosto de frisar que esses momentos participativos que o território é chamado assim manifestar, são os momentos em que a gente vai construindo pactos, vai construindo consensos para a gestão da água. Por isso é fundamental a participação. Eu, para vocês, agradeço a presença do Miguel, o pessoal da água que está aqui dando apoio, consórcio. Enfim, eu acho que nós estamos no Paranaíba construindo um instrumento, tentando construir um instrumento que realmente reflita os anseios, as expectativas de cada território da bacia do Paranaíba. Acho que nós demos um passo importante, estamos num processo. Amanhã nós temos patrocínio, depois de amanhã a gente tem Baixo Paranaíba. Então, muito obrigado a vocês. E vou só fazer um chamamento para que todos venham aqui para frente para a gente fazer a foto oficial desse evento aqui. Ok? Obrigado.